tema é a carta a Timóteo. O tema central da carta a Timóteo é a formação do discípulo como sucessor. E nós vamos agora ler a passagem de 2 Timóteo 1 e também Atos 16 para conhecer um pouquinho sobre quem é esta figura, quem é Timóteo. Vamos lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Continuando, Atos capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Maravilha! Então nós vemos aqui a figura de Timóteo e o seu ministério começa em Atos 16. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo acaba adotando Timóteo como o seu filho na fé, e ele vai também praticar a circuncisão em virtude dos judeus, porque como vimos aí, a origem de Timóteo era uma origem grega, o pai era grego, a mãe se chamava Eunice e a avó se chamava Lóide, e por imposição de mãos, Timóteo era um homem consagrado para realizar o ministério, e ele era de Listra, que é uma cidade, nós já vamos ver daqui a pouquinho no mapa, que fica na região da Ásia Menor, onde hoje é Turquia. Timóteo também era muito tímido, nós quando comparamos a carta de Timóteo à carta a Tito, nós sentimos que Timóteo é muito mais tímido, com algumas limitações na sua personalidade, e também tinha uma enfermidade no estômago, tinha algum tipo de enfermidade que o apóstolo Paulo até o orienta no capítulo 5, versículo 23, a ele tomar o vinho como remédio. Bispo G, só para nós recapitularmos, por que que o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo e não circuncidou a Tito? Essa foi a mesma, né, até conversamos um pouco a respeito disso, né, por causa do momento, né, até para dar um bom testemunho. A gente sabe que ele era descendente de grego, mas a linhagem, por incrível que pareça, né, eles dão uma importância muito grande ao, vamos dizer assim, o patriarcado. Mas quando se sabe de concepção, então é judeu quem é filho de judia. Então tem que ser gerado por uma judia. No caso dele, ele era gerado numa judia, mas o pai era grego. Mas para que não houvesse qualquer tipo, vamos dizer assim, de ruptura, até de mau testemunho diante daqueles que eram judeus ao redor, ele se circuncidou por esse motivo, não por um motivo, vamos dizer assim, mais de testemunho do que propriamente outro motivo. Muito bem. Bom, após a circuncisão, ele passa a ser companheiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Então veja no mapa aí a segunda viagem missionária. Eles vão sair ali da região de Jerusalém, vão passar por todas as cidades da Ásia Menor. Você vê que aí em Listra, a partir aí desse momento, nós vemos Timóteo fazendo parte do grupo do apóstolo Paulo. E ele vai, junto com Paulo, passar por Troade, Filipos, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Quando chega em Bereia, ele vai ficar ali em Bereia, vê aí em cima da tela, o lado esquerdo. Ele vai permanecer em Bereia, ele vai permanecer ministrando na região da Macedônia, e Paulo vai para Atenas. E ali então, ele volta para Tessalônica, tá? De Bereia, Timóteo vai voltar para Tessalônica e Paulo vai para Corinto. Tessalônica não está aí na tela, mas fica entre Bereia e Anfípolis. Quando o apóstolo Paulo está em Corinto, então nós vemos alguns dias depois Timóteo descendo para Corinto e juntos eles vão escrever as cartas aos Tessalonicenses. Perfeito? Vamos ver agora depois a terceira viagem missionária. Ele vai completar a viagem com o apóstolo Paulo, e a terceira viagem missionária, que ele vai passar por todas as igrejas da Ásia Menor e
da Europa, da região da Grécia. Então, de Éfeso, ele vai para Corinto, Timóteo, porque Éfeso, o apóstolo Paulo vai ficar 3 anos, e ali Paulo envia para Corinto Timóteo. Timóteo só vai reencontrar Paulo na Macedônia, nessa região aí que você vê em cima na tela, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, essa é a região da Macedônia, aonde eles juntos vão escrever a segunda carta aos Coríntios. E depois que eles passam pela Macedônia, eles voltam para Jerusalém. Perfeito? E aí de Jerusalém vai começar a 4ª viagem missionária. Então não se sabe ao certo se Timóteo passou por todo esse circuito que o apóstolo Paulo passou. Não se sabe se ele acompanhou porque Paulo estava numa condição de prisioneiro. Mas o que se sabe é que ele encontrou o apóstolo Paulo depois em Roma. No final dessa viagem aí, ele vai encontrar o apóstolo Paulo preso em Roma. Perfeito? Agora, é muito interessante, Bispo G, porque depois que ele fica um tempo em Roma preso, ele vai ser liberto, o apóstolo Paulo. E ele vai concluir esta 4ª viagem missionária. Nós não temos um mapa preciso com esse circuito, porque o apóstolo Paulo só fala de alguns pontos que ele passou, mas é muito difícil até de se orientar se realmente ele passou naquela época ou foi antes. Então é uma coisa um pouco misteriosa, né? Mas muitos estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo, ele depois que foi liberto do primeiro cárcere em Roma, ele vai viajar para Macedônia, vai passar por algumas igrejas e depois ele retorna e ele é preso novamente pelo imperador Nero. Vamos ver aí o mapa agora de Roma. Nós vamos ver aí que Timóteo ele vai ser enviado por Paulo para Éfeso. Então você está vendo a distância, uma distância grande, até porque essa região é a região oriental do Império Romano. Você vê agora se aproximar. Timóteo vai sair de Roma enquanto Paulo está preso no primeiro cárcere e ele vai para Éfeso. Éfeso, que era a igreja mais forte, era a maior igreja da região da Ásia Menor. Existem relatos que, coisa de um século depois, os prédios gregos, né, os prédios de adoração a deuses gregos de Éfeso já estavam abandonados. Tamanho foi o crescimento do evangelho. Então a carta aos Efésios, que nós já estudamos, ela foi escrita por volta do ano 62, a mesma época que Timóteo vai para Éfeso. E a carta a Timóteo foi escrita por volta de 3 anos depois. Então já é um segundo cárcere do apóstolo Paulo em Roma. Então já na verdade, as 2 cartas de Timóteo a Timóteo são cartas em que o apóstolo Paulo já está próximo da sua morte. Vamos lembrar então a importância desta cidade onde Timóteo estava, que era a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária próspera e estava na rota das caravanas comerciais da Ásia. Já era um centro urbano 1000 anos antes de Cristo e foi a 5ª cidade mais populosa do Império Romano. Éfeso possuía um teatro famoso que acomodava 25 mil pessoas e uma ampla agora praça onde se fazia comércio, com biblioteca e templos. A tradição cristã acredita que apóstolo João residiu em Éfeso antes de ter a visão do Apocalipse em Patmos, na sua velhice. Apocalipse cita Éfeso como uma das 7 igrejas da Ásia. Viu aí a importância de Éfeso nesta região? Veja aí o mapa da cidade de Éfeso. Era uma cidade aos moldes grego, né? Sem dúvida aí, exatamente o que se espera de uma cidade grega, né? Com o teatro, com as vias principais de acesso, um estádio, região da Ágora, onde acontecia o comércio, as grandes discussões populares, o ginásio, uma cidade murada, uma cidade muito importante e que até hoje guarda ruínas desta época, a época do auge da cidade de Éfeso. E Éfeso, com o passar dos anos, ela vai cair muito, vai deixar de ser o centro de adoração a Diana, ou Ártemis, né? E vai passar a ser uma cidade muito comum comparado àquilo que ela foi durante os últimos séculos antes de Cristo. Bom, nós vemos que em Atos 20 e 25, o apóstolo Paulo,
ele acreditava que não veria mais a igreja em Éfeso. Ele se despede mesmo e fala, eu nunca mais os verei. Mas há relatos em Timóteo que isso mudou, que ele acabou visitando Éfeso posteriormente, segundo a avaliação de alguns estudiosos. Vamos então ler essa passagem. Vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então fica esse mistério, não se sabe se ele está falando de viagens anteriores, mas acredita-se que o apóstolo Paulo estava nesta viagem após o primeiro cárcere em Roma, por volta do ano 62, 63, ele vai para Macedônia, onde ele vai visitar essas igrejas, e ele deixa Timóteo em Éfeso. E na Macedônia, ele vai escrever esta carta a Timóteo e prepará-lo para enfrentar grandes oposições em Éfeso, porque a igreja era grande, mas também grandes eram as oposições. Aliás, ele vai prever essas oposições durante a terceira viagem missionária. É impressionante. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala em Atos 20. Vamos lá, Atos capítulo 20. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então você vê que na saída dele de Éfeso, na terceira viagem, ele já está prevendo aquilo que Timóteo enfrentaria 6, 7 anos depois. Então a gente sente o quê? Que a carta a Timóteo é uma carta de preparação mesmo. Você vê que é uma carta com uma série de orientações para que Timóteo, muito jovem, tenha a postura adequada para combater as malícias, combater as heresias e todas as malignidades que viriam sobre a igreja de Éfeso. E nós vamos ver exatamente a resposta de Paulo a Timóteo sobre o que ele tinha previsto anos antes. Olha só, ele vai falar a Timóteo que, olha, estou trazendo à tua memória aquilo que eu falei quando estava saindo de Éfeso, que é exatamente a malignidade dos falsos profetas, as divisões que você está enfrentando agora. Então vamos ler. Continuando, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então nós vemos aí uma discussão, porque o apóstolo Paulo fala que a graça, ela traz o perdão de todos os pecados. Agora também, o apóstolo Paulo fala, também não é você ficar andando aí pecando à vontade e achar que não vai pegar nada. Ele fala assim, né, que a lei, ele ainda até coloca, para os transgressores, né, ele coloca todo tipo de transgressão, que inclusive era uma prática dos gregos. Então, é o seguinte, não tem lei para vocês,
mas ela, se vocês andarem no pecado, vocês estão sujeitos à lei também, porque... Então, ele deixa esse contraste para não ficar, vamos dizer, uma coisa solta, largada, para que eles façam o que quiserem, né? Pois é. E aqui ele fala sobre Mineu e Alexandre. A gente não sabe se é o mesmo Alexandre que ele vai comentar na segunda carta, no capítulo 4, que é Alexandre Latoeiro. Dá a impressão que seja. Parece que Alexandre Latoeiro ainda foi lá em Roma causar com ele. Então, já a situação já era uma figura carimbada aí, né? De uma oposição declarada contra o apóstolo Paulo. Nós vemos hoje, Bispo G, realmente que todos os ministérios enfrentam oposições. Todos os ministérios, existem pessoas que se levantam para falar mal, para afrontar, para colocar em xeque a doutrina e assim por diante. Aqui é um exemplo bem claro. E ele fala assim, entreguei a Satanás para serem castigados. O que significa isso, Bispo G? Esse é o tipo até de uma excomunhão, né? Porque deixa fora da cobertura da igreja e deixa nesse propósito, para que realmente eles sejam assolados pela malignidade que eles estão causando. Porque o que eles causavam, a heresia que eles dois traziam, era uma heresia que estava levando famílias à perdição. E aí se esvaziando aquilo que é o processo da salvação. Então eles estavam o quê? Eles estavam escandalizando. E aí, nesse caso, ele entregou para que não houvesse mais qualquer tipo de situação. A gente percebe também, Dani, esse lado, né? Porque o que é mais fácil? Você pegar alguém que é notório e ir contra para alcançar notoriedade. E esses dois eram bem isso. Eles iam contra o apóstolo Paulo, não era só o cristianismo em si. Eles marcaram o passo do apóstolo Paulo por ser alguém notório e em cima deles queriam se autopromover, mas eles estavam levando pessoas até a perder, vamos dizer assim, não digo a salvação, mas o nexo do verdadeiro cristianismo. Então, por isso que Paulo foi muito, muito sério naquilo que seria um castigo, né? Nós vemos no capítulo 2, o apóstolo Paulo pedindo para orar por autoridades. Muito se entende que era um momento também que ele estava preso por Nero, né, e ele pedia essa intercessão a favor dele, por tudo aquilo que ele já sabia que ele provavelmente iria enfrentar. Nero estava, na época, realmente perseguindo com afinco os cristãos. Você vê que ele pede para orar, em nenhum momento ele demonstra ira, raiva, pelo contrário, fala, vamos orar, vamos pedir misericórdia pelas autoridades, para que Deus os guie. E tudo. A gente vê sempre o apóstolo Paulo com uma mansidão, com humildade, na sua forma de trato. Ele foi bem tratado por Deus, porque ele não era assim, né? Ele era um cara... Exatamente. Né? Então você vê o quanto o Espírito Santo pode tratar uma pessoa, né? Agora, Bispo Gil, eu quero ler uma passagem que eu acho que é exatamente a resposta para aquilo que são algumas tradições religiosas vigentes sobre a utilização de santos ou intermediários entre o homem e Deus. E aqui tem uma passagem muito clara sobre o assunto do apóstolo Paulo. Vamos ler. Vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo posicionando exatamente isso, que não tem outro caminho. Infelizmente, algumas práticas religiosas colocam santos, colocam imagens, e aqui nós vemos o apóstolo Paulo condenando isso. Sem dúvida. Está aqui uma passagem-chave que responde a qualquer um que tem o costume de usar ídolos ou coisas do gênero para ser intermediário entre homens e Deus. Né, os tais intercessores. Que não podem ser intercessores porque estão mortos. E eles já estão na eternidade com Deus. Então, não tem como, eles não estão aqui na terra, eles não tem como estar, de alguma forma, agindo a favor. E esse, sem dúvida, esse pensamento dos ídolos, dos santos, principalmente católicos, coisas do gênero, é um pensamento completamente grego, se a gente for pensar, porque o culto grego era... Bom, Constantino fez isso, a gente sabe que como surgiu a tradição, né, católica, essa mistura, o sincretismo religioso, mas é muito curioso, porque o costume dos gregos era ter as suas divindades e eles oravam para as divindades para terem favor. Então, tinha um lugar que era Afrodite, tinha um outro lugar que era Artemis, tinha um outro lugar que era Zeus e assim por diante. Né? E nós vemos esse costume passando à religião cristã católica
que era o costume puramente grego. E aqui o apóstolo Paulo ele já fala, ó, isso não existe. Tem até aquilo que você está colocando, né? Porque é tanto os gregos quanto os romanos, né? Que quando Paulo estava na ilha de Malta, chamaram eles dois de deuses gregos, né? Então já iam colocar sobre eles até a condição de serem gregos. Um era Mercúrio, né? Porque era ligado à medicina, né? Que era Lucas, e Paulo como se fosse Júpiter, né? Como se fosse aquele mais poderoso dos deuses, entre aspas. Então a gente vê que tudo eles procuravam sempre um referencial de intercessão diante de Deus. Eu falei grego, mas na verdade foram os romanos que fizeram, mas eu digo, o conceito... o conceito inicial é grego. Romano que absorveu esse conceito grego, né? E o romano tinha um lado ainda, que vem, né, dos etruscos, que tinha esse lado da intercessão muito mais forte ainda, através de um sacerdócio, que era um interferente direto de Deus, né? Eles faziam as adivinhações e através dos etruscos, né? Que é a origem lá da Itália do culto, né? Então já coloca essa marca, né? Colocando um sumo pontífice, né? Uma pessoa que levava essa intercessão direta com Deus. Por fim, o capítulo 2 encerra o apóstolo Paulo falando sobre a diferença entre homem e mulher dentro da igreja. É claro que se levar ao pé da letra, ele está falando de um cenário cultural, nós discutimos já esse assunto em Coríntios, né? Mas há algo muito legal que a gente pode absorver para hoje, né, Bispo G? Eu falo da mulher ser mulher. E o homem ser homem. Acho que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, mulher, se porte como uma mulher. Bem. Você foi feita mulher, você tem que ser mulher. E homem seja homem. Né? Então a gente já vê o apóstolo Paulo enxergando coisas que são culturais, mas que o homem e a mulher tenham a postura como Deus os criou. Nós vamos falar agora, primeiro, do terceiro capítulo, que é muito simples, né? Já falamos muito na carta a Tito. Na verdade, assim como Tito, o apóstolo Paulo vai falar diversas características que um dirigente de igreja precisa ter. No caso aqui, em Timóteo, ele usa o termo bispo, que seria um superintendente, e também fala dos diáconos, que seriam os auxiliares, aquela coisa do trabalho mais braçal dentro da igreja dos bispos, certo? E o termo que ele usou para Tito foi o termo presbítero, mas o foco para os dois, e as características são as mesmas que ele vai narrar, exatamente as características que eram necessárias ter para ser um dirigente de igreja. Maravilha? Vamos para o capítulo 4, vamos ler o versículo 1 em diante. Vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Muito bem. Bispo G, nós já falamos bastante sobre apostasia, fim dos tempos, que as pessoas esfriam na fé por ouvirem aí engano, ensino de demônios, né? Muito interessante aí como Paulo ele vai direto ao assunto, né? Mas ele usa aqui um exemplo interessante, ele fala sobre cauterização da própria consciência. O que ele quer dizer com isso, Bispo G? A cauterização é muito próximo do aspecto que a gente usa a cauterização hoje, que é o queimar, é você blindar, né? Seria o termo como que blindar a consciência, quer dizer, não estar aberto para coisas que são de valores espirituais. Por quê? Porque eles são muito voltados para o legalismo. Tinham duas grandes correntes filosóficas em Éfeso que Paulo orienta. Aqui ele está falando das duas. Então eram os epicureus, que eram libertinos ao extremo. E os outros, que eram os estoicos, que buscavam o conhecimento na sabedoria, nas virtudes. E aí é que entravam proibição de determinados alimentos, porque para criar uma consciência mais elevada. Então, o foco principal era esses dois, que eram assim, uma oposição muito grande à igreja que estava iniciando. Então, eles eram o quê? Cauterizados pelas filosofias, ensinos de homens, né? Muito bem, vamos ler agora para encerrar os capítulos 5 e 6. Vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Continuando, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Maravilha, então os 2 últimos capítulos dedicados a orientar o procedimento dos membros dentro da igreja, uma boa postura, santidade e, é claro, temas polêmicos. Vamos começar, Bispo G, falando de viúvas, porque ele fala assim, ele fala sobre viúvas mais novas, que elas eram, porque as viúvas eram financiadas pela igreja, né? Elas eram abençoadas. Então a igreja, a assistência social ajudava as viúvas, porque elas não tinham maridos, dependiam dessa renda, então a igreja ajudava. O que acontece? Por um tempo, as viúvas mais novas, vamos colocar assim, que perderam o marido com pouca idade, elas se aproveitavam da igreja e depois, quando já não quero mais Jesus Cristo, agora eu quero casar. E aí largava. Então, aqui ele falava assim, ó, não gasta a tua energia com viúva nova. Gasta a energia com as que são mais velhas. Até pelo fato da necessidade verdadeira, né? A mais Claro. nova, ela pode também trabalhar, pode se mover, lógico. né? Mas ele fala assim, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. O que significa isso? Significa que elas não poderiam casar de novo? Não, então, há uma controvérsia em relação a isso, porque naquela época, os judeus eles eram muito rigorosos em relação ao sentimento da carne. E, obviamente, isso passou, vamos dizer assim, para as gerações da frente, mesmo na Carta aos Romanos. Mas você vê, na Carta aos Romanos, fala ainda e menciona que ela está livre do seu primeiro compromisso quando o marido morre. Mas o que ocorre aqui, algum vínculo ainda ficava. Algum vínculo espiritual, alguma coisa nesse nível. Mas não dá para afirmar diretamente que, vamos dizer, que ela não poderia assumir um novo casamento. Porque na própria Carta aos Romanos, o mesmo Paulo fala isso de forma contrária, né? E também primeira carta aos Coríntios 7 também discute bastante sobre também. isso. Romanos, ele fala também a respeito disso. Então aqui, o anular o seu primeiro compromisso, talvez aqui seja alguma outra coisa que a gente não tem noção clara, espiritualmente falando, que era não em relação ao casamento em si, porque isso é descartado completamente pelas 2 outras cartas. Exatamente. Perfeito. Ele fala sobre o pagamento dos presbíteros que eram, enfim, dos dirigentes de igreja, já falamos sobre esse assunto, mas ele fala sobre o dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E ele fala para exortar os ricos. Ele fala assim, ó, os ricos do presente século, que eles não sejam orgulhosos, ou seja, fala assim, não fica amaciando o rico não, fala a verdade pro rico. Glória a Deus, que Deus te abençoe, te deu tudo que você tem, mas você tem que se posicionar dentro das suas condições para ajudar a obra. O apego, né, ao dinheiro é uma malignidade muito grande, né? O dinheiro é uma bênção, né? A gente sabe, né? E, inclusive para os presbíteros que iam receber a porção dobrada pelo trabalho deles mesmo. Mas realmente esse apego não podia acontecer. Perfeito. Então, é uma carta pastoral, uma carta ali que estava ensinando como Timóteo deveria agir, já que ele era naquele momento bispo em Éfeso. Então, vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era de Listra, foi circuncidado estrategicamente por Paulo a ser seu discípulo a partir da segunda viagem missionária. Auxiliou as igrejas de Tessalônica, Corinto e Éfeso, onde estava quando recebeu a carta. Paulo fortaleceu Timóteo com diversas orientações, como exercer autoridade contra os falsos mestres, vencer a apostasia da geração, formar bispos e diáconos como seus sucessores, corrigir as posturas inadequadas dos membros e se preparar para auxiliá-lo novamente. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não
Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.